Som. Estamos ao vivo. E aí, seus nerds? Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite. Vamos nessa, na saga da revisão gravada. Fazer questões agora do período entre 46 e 64, período entre duas ditaduras. Aquela que tradicionalmente era chamada de República Populista e, mais recentemente, de República Liberal Democrática. O período da história do Brasil, onde houve uma tentativa de fato, né, de começar a se construir uma democracia. Não dava para falar isso em República Oligárquica, na Primeira República, né, não dava para falar na Era Vargas, e essa experiência foi interrompida em 64 com o golpe civil-militar que estabeleceu a ditadura, né, de 21 anos. Antes a ditadura do Vargas, beleza? 5 presidentes, lembra? Começa com Dutra, Vargas volta, JK, Jânio Quadros, João Goulart. Só 2 chegam até o final. Só o Dutra e o JK, os dois governando com o PSD, o partido de base latifundiária e alinhado com os Estados Unidos. Você tem o suicídio do Vargas, a renúncia do Jânio Quadros, o golpe que derruba João Goulart. Vargas e João Goulart do PTB, ou seja, o partido lá dos trabalhadores urbanos, né? O Jânio Quadros de um partido pequeno de São Paulo, que teve apoio da UDN, mas perdeu o apoio rapidamente, acabou se isolando e vem a renúncia, né? Um período marcado pela modernização do Brasil, então, processo de urbanização rápida, industrialização, variação social, né? Mas com todos os efeitos colaterais que isso traz. Então, formação de favela, desigualdade social, corrupção, vários desses elementos. Beleza? Então, bora fazer questões sobre esse trem aqui. Deixa eu testar a caneta. Está funcionando. Vamos nessa. Está aí um nobre dever. O baixo índice de participação popular em eleições nos períodos mencionados ocorria em função do quê? Então, baixo índice de participação popular em função do quê? Como ele está falando de eleições, quem era excluído das eleições e fez com que a participação eleitoral caísse muito? Você sabe que são os analfabetos. Então, aqui dá para olhar e até ver se tem essa alternativa que é que a gente espera. Fala, ó, adoção do voto facultativo, não é o caso. Exclusão do sufrágio feminino, na verdade, você tem inclusão, né? Sufrágio é voto, beleza? Quando foi a inclusão? 1932, no Código Eleitoral, e a primeira Constituição de 1934. Mas o voto feminino só passou a ser obrigatório na Constituição de 46. Aqui Vargas, aqui é justamente esse novo período, beleza? Interdição das pessoas analfabetas, é isso aqui, né? Exigência de comprovação de renda, não, porque na República não tem mais o voto censitário que tinha no Brasil Império. Então, isso aqui era válido na Constituição do Império, 1824. Voto censitário é eleição indireta, lembra? O eleitor de paróquia que votava no de província, que votava em deputado e senador. Já caiu isso, eles usaram os 2 artigos da Constituição, o artigo 90 e o artigo 92. Beleza? Não é o caso aqui, estamos na República. Influência dos interesses das oligarquias. Beleza, existe essa influência aqui mesmo, mas do ponto de vista oficial é a exclusão do analfabeto, tudo bem? Se ele tivesse perguntado do grupo, poderia ser a letra E, mas é a letra C. Essa aqui, conteúdo, você já sabe, dava para responder direto. Quando que o analfabeto vai passar a ter direito a voto? Lembra? Só na última Constituição, 1988. E mesmo assim é facultativo, não é obrigatório. Há outras razões fortes para promover a participação das populações em eleições. Grande parte dela, particularmente os mais pobres, esteve sempre alijada, né, excluída, alijada a exclusão do processo eleitoral no Brasil, não somente nos períodos ditatoriais, mas também nos democráticos. Na eleição de 33, por exemplo, apenas 3,3% da população do país votaram. Em 45, com a volta da democracia, foram parcos 13,4%. 62, só 20% dos brasileiros foram às urnas. Ou seja, era uma tendência de aumento, embora lenta, né? O grande motivo, a exclusão do analfabeto. Agora, lembrar o seguinte, o analfabeto ele já tinha sido excluído, né, em 1881. Teve uma reforma nas eleições ainda no Império e tinha excluído o analfabeto. Estavam pensando em excluir quem aqui? Processo de abolição,
cada vez mais ex-escravos, para essa galera não participar da política. Vamos pegar um elemento que a gente sabe que os atinge, que é o analfabetismo, e a gente coloca isso como critério, tudo bem? Tinha a ver também com vetar a participação política do imigrante. Então, já foi feito no Brasil inteiro. Na Constituição, 1891. Certo, galera? Lei Saraiva, Constituição promulgada, a primeira da República, a segunda do Brasil. É isso. Vamos nessa. Aos partidos que tem que ter na cabeça, mais o PTB. Mais o PTB. Latifundiários, trabalhadores urbanos, né? Esse foi o partido, era o partido das ideias do Vargas. Aqui o Vargas tinha influência como latifundiário que era. O DN, o partido da burguesia liberal. O partido Chega de Estado, certo? Lembra que a maior rivalidade do período, o DN-PTB. A UDN, com Carlos Lacerda, né, era oposição a tudo que lembrasse Vargas, Estado, direitos sociais, ideias progressistas, socialismo, comunismo, esquerda, tudo que te parecesse com isso, embora o Vargas não fosse um cara de esquerda, né, o Vargas era ligado a trabalhadores urbanos, direitos sociais, porque ele vinha com essa herança lá da década de 30 do keynesianismo. Certo? Legal? Bom, considerando as décadas de 50 e 60 no Brasil, os trechos dos programas do PSD e UDN convergiam na defesa do quê? Então, o que eles convergem? O que eles têm de igual? O que eles se assemelham? O que os dois estão defendendo? Programa do Partido Social Democrático, capitais estrangeiros, ou capital, né? Você vê que aqui é específico para o capital que vem de fora, aqui é genérico. Capital é capital, dinheiro é dinheiro, não importa de onde vem. É indispensável manter clima propício à entrada de capitais estrangeiros. A manutenção desse clima recomenda a adoção de normas disciplinadoras dos investimentos e suas rendas, visando reter no país a maior parcela possível dos lucros auferidos. Lembra que o Vargas conseguiu aprovar lá uma lei que era aquela lei da remessa de lucros. Uma parte do lucro ficava. O PTB, obviamente, apoiou e, como você está vendo, fazia parte da lógica do PSD, né? Então, tem que atrair capital, clima propício, entrada de capital estrangeiro, mas ele tem que ter um certo compromisso com o país, normas disciplinadoras. Beleza. Texto 2, a UDN. Como você sabe que a UDN é liberal, a lógica dele é entra capital. Capital entra, né? Apelar ao capital estrangeiro necessário para os empreendimentos da reconstrução nacional e, sobretudo, para o aproveitamento das nossas reservas inexploradas, dando um tratamento equitativo e liberdade para a saída dos lucros. Tratamento equitativo e liberdade para as saídas. Apelar para o capital estrangeiro. O que os dois têm de igual? Os dois estão falando em trazer o capital de fora. O que eles têm de diferente? O tratamento a este capital estrangeiro. Aqui tem que ter normas disciplinadoras. Tem que tentar reter a maior parcela de lucro possível. Aqui é tratamento igual ao capital brasileiro. Liberdade para saída de juros, não tem que reter nada. Bom, ele cobrou o que eles têm de semelhante. Tudo bem? Se fosse o que eles têm de divergência, seria reter, saída. Beleza? Vamos ver. Autonomia da atuação das multinacionais, não está falando das empresas. Descentralização da cobrança tributária, não está falando de cobrança de impostos, de tributos. Flexibilização das reservas cambiais, não está falando de câmbio. Liberdade de remessa de ganhos. Liberdade é o texto 2, não o 1. Né? Captação de recursos do exterior. Tem que vir dinheiro de fora. Isso é consenso entre os dois. O tratamento a esse dinheiro é que é a divergência. Beleza, galera? Tranquilo? Questão de compreensão de texto. Mas óbvio que lembrar dos partidos ajudava demais. E tem que lembrar. Né? Foram os principais partidos do Brasil entre 1946 e 1960. Na verdade, 45, quando eles são criados, e 65. Então, aqui é a criação. Aqui é o AI-5, na ditadura. Acaba com os partidos e estabelece o bipartidarismo. Arena e MDB. Arena, o partido da situação, o partido da ditadura. MDB, a oposição que a ditadura permitiu que existisse. Bom, vamos nessa. Em que pese as divergências no interior do clero, após a instalação da ditadura civil-militar, né? Então, você vê que dentro da igreja,
podia ter ali uma certa discordância sobre a ditadura. Não era consenso absoluto. Em que pese as divergências. O posicionamento mencionado no texto fundamentou-se no entendimento da hierarquia católica de que, ou seja, a hierarquia, né, a cúpula da igreja, né, os bispos, os arcebispos, aqueles que mandam na igreja, o que eles compreendiam? Então, segundo o texto, né, o entendimento da hierarquia católica fundamentou-se. Qual era o fundamento? No período anterior ao golpe militar de 64, os documentos episcopais, né, ou seja, ligados à igreja, indicavam para os bispos, está aí a cúpula, né, a hierarquia, que o desenvolvimento econômico e claramente o desenvolvimento capitalista, orientando-se no sentido da justa distribuição da riqueza, resolveria o problema da miséria rural e, consequentemente, suprimir a possibilidade do proselitismo e da expansão comunista entre os camponeses. Aqui, às vezes, vai te pegar pelo vocabulário, né? Proselitismo já caiu tanto em texto quanto em alternativa. Proselitismo é tentar convencer alguém para o seu lado, convencer alguém para a sua causa. Eu posso fazer proselitismo político, eu posso fazer proselitismo partidário, proselitismo religioso, proselitismo para time de futebol, tentar te convencer a torcer para o meu time. Proselitismo é tentar convencer alguém para o meu lado, para a minha causa, beleza? Agora vamos lá. Mesmo que você não soubesse o significado dessa palavra no texto, aqui tem expansão comunista. Suprimir a expansão comunista. Então, qual que é a lógica? O capitalismo ele tem que se desenvolver, mas ele tem que ter uma distribuição mais justa. Porque se ele tiver uma distribuição mais justa, você resolve o problema da miséria no campo. E aí você impede que o comunismo cresça. Porque essa galera miserável está mais propícia a adotar as ideias de esquerda. Mas se eles saírem da miséria, se o sistema fizer eles saírem da miséria, o comunista não vai ter apoio. Essa é a ideia, beleza? Foi nesse sentido que o golpe de Estado, 31 de março de 64, foi acolhido pela igreja. Então, essa era a interpretação da cúpula hierarquia, né, para apoiar o golpe, ou pelo menos foi um dos motivos, certo? Então, beleza. Qual era lá o fundamento da justificativa? Luta de classe é estimulada pelo livre mercado. Meu Deus, demência, né? Luta de classe não é pelo livre mercado. Luta de classe é pela desigualdade, né? Premissa do socialismo, comunismo. Está lá o Marx no Manifesto Comunista, ele e o Engels. Não tem nada a ver com isso. Poder oligárquico é limitado pela ação do exército. Não é limitado, eles estavam juntos. Né? O poder das oligarquias, da elite latifundiária. Doutrina cristã é beneficiada pelo atraso do interior. Não. Ele está dizendo até o contrário, inclusive, né? O atraso, a desigualdade, a precariedade vai favorecer o comunismo, vai favorecer a galera da esquerda, principalmente no campo onde ele estava abordando. Então, não é esse o ponto do texto. Espaço político é dominado pelo interesse empresarial. Ele não está falando disso aqui, né? Não é sobre esse tema. Manipulação ideológica é favorecida pela privação material. Então, o problema da miséria, privação material, manipulação ideológica, crescimento do comunismo, letra E. Beleza? Aqui vale muito, questão bem de compreensão de texto, aqui vale muito aquela lógica de presta atenção em palavras que se repetem, sinônimos, mesmo campo semântico. Mesmo campo semântico. Tudo bem, galera? Tranquilo? Certo. A charge ironiza a política desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek ao fazer o quê? Então, já está te dizendo, bom, se é uma charge, um dos elementos é ironia. Está ironizando o quê? A política de desenvolvimento. Né? E aqui, em relação ao JK, é uma no cravo, está na ferradura. Teve crescimento econômico, modernismo, desenvolvimento, crescimento no plano cultural, esportivo, bossa nova, Copa do Mundo, uma época de esperança. Agora, tudo isso vem acompanhado de crescimento da dívida, desigualdade social, crescimento de favela, né? Crescimento urbano e não planejado, desorganizado, corrupção, inflação. Né? Então, vira e mexe a prova, cobra essa dialética, né? Entre cresce por um lado, mas tem os efeitos colaterais, certo? Então, tá lá, né? Meta de faminto, plano de metas, né? Meta do faminto, JK. Você agora tem um automóvel brasileiro, pode correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira. Quer mais o quê? Precisa das montadoras. Lembra que o setor de transporte foi o que mais cresceu durante
né, o governo JK. Todas as áreas do plano de metas tiveram crescimento. Até ferrovia, que cresceu menos do que o que era planejado, teve crescimento. O setor de transporte cresceu mais de 600% e é muito marcante. Rodovia e as montadoras de automóvel. Você quer mais do que? Um prato de feijão brasileiro, seu doutor. Aqui está naquele cenário de desenvolvimento da Revolução Verde, né? Aumento da produção de alimentos. Mas acaba que essa produção foi para fora, né? E não para abastecimento do mercado interno, embora precisasse. Você está se urbanizando, você vai precisar alimentar mais as pessoas na cidade. Só que o esquema de mecanização do campo, Revolução Verde não abraçava, não, beleza? Mecanização do campo é o tal do agronegócio, o agrobusiness, né? A origem remota do agro é pop, tudo bem? Não tinha uma política para mercado interno. Então, não era feijão, o negócio é soja, né? Ao que? Evidenciar que o incremento da malha viária diminuiu as desigualdades regionais no país. Não, isso aqui não seria uma contradição, a ironia não seria para isso. Você está aumentando as desigualdades e não diminuindo. Destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos para o mercado interno. Não, eu quero um prato de feijão. Então, não dinamizou, não ficou mais dinâmica a produção de alimentos para o mercado interno. A Revolução Verde é para fora. Enfatizar o crescimento econômico implicou o aumento das contradições socioespaciais. Teve crescimento? Inegável. Aumentaram as contradições e as desigualdades? Inegável também. Tanto que o JK não consegue eleger o candidato dele. O candidato dele era o ministro da Defesa dele. Era o Marechal Humberto Teixeira Lott. Foi o cara que permitiu a posse dele, que impediu aquele golpe. Lembra? Tentativa de golpe contra golpe legalista. O candidato dele não foi eleito. Foi eleito o cara que dizia que ia varrer a corrupção. Foi eleito o Jânio Quadros. Então, se o JK não conseguiu eleger o candidato dele, o governo dele acabou mal. Entende? D. Ressaltar que o investimento no setor de bens duráveis incrementou os salários dos trabalhadores. Incrementou, não. Se ele está falando de uma ironia, né, ele quer uma contradição, ele quer um ponto negativo, beleza? Ironia cai muito na prova, sobretudo na prova de linguagens, né? Lembra que a ironia é você simular alguma coisa, beleza? Ironia é simulação, método socrático. Só que ele simula a ignorância. Mostrar que a ocupação de regiões interioranas abriu frente de trabalho para a população local. Não tem com essa abrir frente, está falando da cidade, né? Não do interior. Então, é essa contradição que a charge está ironizando. Tem automóvel, tem estrada, eu não tenho comida, né? Então, letra C, tudo bem? Essa é uma marca de cobrança sobre o governo JK. Legal. É uma marca de cobrança sobre essa fase como um todo, na verdade. O texto apresenta uma análise recorrente sobre o processo de modernização do Brasil na segunda metade do século XX. Bom, uma análise sobre a modernização do Brasil, o desenvolvimento da indústria e da cidade, e o que vem com esse pacote. De acordo com a análise, uma característica desse processo reside no quê? Então, uma característica do processo de modernização. Temos vivido como nação, atormentados pelos males modernos e pelos males do passado, pelo velho e pelo novo, sem termos podido conhecer uma história de rupturas revolucionárias. Não que não tenhamos nos modernizado e chegado ao desenvolvimento, mas não eliminamos relações, estruturas e procedimentos contrários ao espírito do tempo. Nossa modernização tem sido conservadora. Essa é a frase lacradora. Uma modernização conservadora é o Brasil e as suas contradições. Contradições. Quando se fala da modernização do Brasil, se fala do Brasil como um país contraditório até hoje, né? Riquíssimo e uma grande desigualdade, né? O Brasil é feito dessas contradições. A uniformização técnica dos espaços de produção. Bom, se o que está explícito é uma contradição, uniformidade não pode ser resposta para nada, né? Uniformidade técnica, muito menos. Construção municipalista do regime representativo. Você não está falando de organização do Estado, né? O município, os estados, a União. Não tem a ver com isso, não tem a ver com esse tema. Organização estadual das agremiações partidárias. Não está falando de partido, não está falando dos estados organizando os partidos políticos. Limitações políticas no estabelecimento de reformas sociais. Bom, tem algum sentido, né? O Brasil avança, mas avança de mãos dadas com o passado.
né? Avança sem fazer as rupturas que deveria. Então, para fazer determinadas mudanças, tem sérias limitações que o Brasil não consegue se livrar de heranças do seu passado ainda colonial, né, se você quiser voltar. Então, tem um certo sentido. Restrições financeiras no encaminhamento das demandas ruralistas. Bom, demanda ruralista, a gente está falando principalmente do setor latifundiário. Aqui não costuma ter restrição para esse setor. Para esse setor tem grana, né? Então, é letra D mesmo. Tem a ver com a modernização contraditória do Brasil. Uma modernização conservadora sem romper com elementos. Está no texto, inclusive, né? Não fizemos rupturas revolucionárias, mas temos ainda males do passado. Não eliminamos relações, estruturas e procedimentos. E por aí vai. Beleza, galera? Tranquilo? Questões de República Liberal Democrática. É isso. Valeu. Abraços. A próxima, na sequência, ditadura civil-militar. Isso tudo vai estar na prova, hein? Presta atenção.